Olá, meus amigos, o Elton na área. Mais um dia de mercado mais para lá do que para cá. Hoje, no Ibovespa, tivemos novamente a renovação da mínima do semanal. Quer dizer, hoje efetivamente tivemos a renovação. Ontem foi só aqui, ó. Foi só a ameaça. Aí eu falei ontem, olha, se vier testando aqui essa região dos 103 mil pontos, o negócio pode dar uma complicadinha, um cadinho maior. E não é que hoje veio, meus amigos, hoje veio e tocou na região dos 102.600. E fechou aqui na região dos 103 mil. Então amanhã, renovando os 102.600, não tem choro nem vela, caminho aqui, ó, região dos 100 mil pontos, certo? Então, hoje, no índice Bovespa, tivemos aqui uma queda de 0,8%, pode alterar um pouco, porque está no leilão de fechamento, aí os papéis se movimentam um pouquinho para lá e um pouquinho para cá, mas os destaques de queda foram os papéis da MRV, caindo aqui quase 8%, até agora há pouco. Grupo Soma, Açaí, Localweb, Natura e CVC. CVC, um dos dirigentes saiu aqui da empresa e o mercado não gostou muito não. E na parte das altas, tivemos aqui destaques da Braskem, São Martin, pelo segundo dia consecutivo, subindo bem, Bradesco, Banco Pan, 3R Petroleum e BTG, completando aqui a lista das 6 maiores altas do dia. E hoje eu trago para vocês informações sobre uma empresa que não é muito comentada, você não vai encontrar muitos vídeos, mas se você quiser conhecer um pouco melhor a Wilson Sons, fica aqui comigo que eu vou mostrar para vocês as principais informações da companhia, certo? Primeiro vamos começando conhecendo a empresa. O que a Wilson Sons faz? Olha, ela não faz muita coisa não, certo? Ela é uma holding, ou seja, é uma empresa que controla outras empresas. Mas essas empresas que ela controla fazem atividades aqui muito importantes. Então, de acordo com a própria companhia, a Wilson Sons é uma das maiores operadoras integradas de logística portuária e marítima e soluções para a cadeia de suprimentos no Brasil, tendo um histórico de atuação de mais de 185 anos. Tá, mas e na prática, o que ela faz? Vou mostrar para vocês. Ela trabalha aqui, ó, com rebocadores e agenciamento marítimo. Então, nesse segmento, a companhia apoia o comércio nacional e internacional e a indústria de energia em offshore, né, em alto mar, operando com 80 rebocadores nos principais portos e terminais aqui do Brasil. O segmento de rebocadores também fornece serviços essenciais como o salvamento aqui próximo do litoral, combate a incêndio, entre outros. A companhia também é a mais experiente agência marítima do Brasil, atendendo clientes em diversos mercados marítimos. Terminal de contêineres, a empresa tem dois, um no Rio Grande e outra aqui, terminal de container em Salvador, certo? Além disso, ela também tem um segmento, um terminal aqui de navegação interior, navegação aqui fluvial, que é o terminal Santa Clara. Além disso, a empresa também trabalha com base de apoios para as operações de exploração de petróleo e gás no alto mar. A companhia, ó, tem instalações localizadas na Baía de Guanabara e o segmento desenvolve soluções logísticas para atividades de apoio à exploração e produção de petróleo em toda a costa brasileira. Além disso, além da base de apoio, ela também tem os próprios navios que oferecem esse apoio. E a outra área de atuação da empresa, outras áreas, veja que não é pouca área não. Temos também aqui o segmento de logística. O segmento de logística oferece soluções integradas para apoiar o comércio nacional e internacional, atuando aqui com armazenagem e a parte de alfândega, gestão de estoque, distribuição, gestão de transportes e soluções para o setor de comércio exterior. E também temos estaleiros. Os estaleiros é o hospital, né? O postinho, vamos dizer assim, o posto de saúde dos navios, porque lá é que são feitos reparos, mas também feita a construção, né? Seria uma maternidade junto com um posto de saúde e uma UPA, vamos dizer assim. Então lá são feitas a construção, conversão
manutenção e reparos em geral de navios de diversos usos. Inclusive a companhia tem no outro documento aqui, ela falou que nos últimos anos ela prestou aqui serviços para a manutenção de 10 navios da Marinha do Brasil. Então é uma empresa que tem realmente uma capacidade tecnológica grande. Em relação à governança, não tem do que reclamar. Teoricamente, está aqui no melhor segmento de listagem da nossa bolsa, que é o Novo Mercado, 100% de tag along. O free float é baixo, 23%. E quando você vai olhar as ações da Wilson Sons, você vai ver que realmente as ações Porte 3, ela tem uma liquidez pequena, mas também assim, não é nada de absurdo não, assim, muito baixo, né? Média de negociação aqui tá com 2 milhões e meio de reais por dia, e hoje negociou um pouco mais de 3 milhões. Por quê? Porque a empresa anunciou os dividendos, meus amigos. Ela anunciou os dividendos e o mercado aí deu uma alvoroçada. E como eu sempre falo para vocês, ó, nós temos que olhar o seguinte: uma empresa é uma empresa sólida ou não é uma empresa sólida? Você primeiro tem que analisar isso. Ela pode ter a atuação mais importante do mundo, mas pode não ser uma empresa sustentável. Essa é a grande questão. Então, no caso aqui da Wilson Sons, ela se enquadra na categoria de empresas sólidas, empresas lucrativas. O calcanhar de Aquiles da empresa, que ela está conseguindo melhorar bastante, é o seu endividamento. De 2020 para 2022, a sua alavancagem dívida líquida sobre o EBITDA decresceu de 3,5 vezes para 2,8 vezes, e agora está menor ainda. Por que foi acontecer aqui no meio do caminho? Ela lançou suas ações na Bolsa de Valores, ela fez aqui uma capitalização. A capitalização foi no final de 2021. E veja que no final de 2021, a empresa até hoje não é tão comentada, mas veja que o gráfico dela, ó, no gráfico dela, vamos encontrar aqui regiões bem importantes. Sim, lembrando que ela é uma empresa que já passou por desdobramento de ações. Eu não sei se foi 7 para 1, 8 para 1, foi alguma coisa assim. Mas a cotação dela você via 60, 70 reais, alguma coisa assim. E agora você vai ver 10, 9 e pouco no momento que eu tô gravando. Então, regiões importantes aqui, ó. Regiões em que o preço encontra muita dificuldade para passar. 10,50, 11 reais. E regiões de suporte. A principal região de suporte, a mais forte de todas por enquanto, é a mínima histórica, 7 reais, tá muito longe, certo? E aqui, ó, intermediária na faixa dos 8 reais. Veja como durante o ano de 2022, por vários momentos, se segurou ali na região dos 8 reais. Então, em resumo, o que o mercado está dizendo? Olha, Porte 3, próximo dos 10, 11 reais está cara, próximo dos 8 está barata. Essa é a leitura do mercado. Em relação aos dividendos, a companhia anunciou aqui a distribuição de dividendos milionários no valor de mais de 137 milhões de reais, totalizando 31 centavos por ação. Vai ter direito a receber esses dividendos quem estiver posicionado aqui no dia 27 de abril de 2023, e o pagamento será realizado no dia 8 de maio. Aí, o que eu vou olhar para vocês aqui? Política de dividendos, certo? Então aqui, ó, no site de relações com os investidores, quando vamos ver aqui a política de dividendos, a companhia se compromete a pagar o mínimo estabelecido aqui pela lei das sociedades anônimas, 25% do seu lucro líquido ajustado. Agora, para a controladora, a Wilson Sons Limited, ela tem aqui uma política mais generosa. Aqui não chega nos acionistas, certo? Então é uma distribuição aqui de 50% do seu lucro líquido. Aqui, em relação ao Wilson Sons, pode ser que ela pague mais do que os 25%, sim. É o mínimo que ela se garante pagar, são os 25%, mas ela pode sim pagar mais. Aí quando vamos aqui, ó, no documento que eles falam, eles não fazem menção àquela empresa limitada, certo? Mas no site de relações com os investidores dá a entender que é a limitada realmente. A Wilson Sons, política de dividendos aqui é 25%. Aí quando vamos pegar os números da companhia, cara, não tenho o que reclamar.
Teve um crescimento mais fraco, receita em relação a 2021, teve um crescimento nos últimos 12 meses de 6%, no comparativo trimestral foi uma alta mais fraca, mas em linhas gerais, o importante é você entender que são números recorrentes. A empresa ela não vai dar um lucro do nada assim, absurdo, e depois dar prejuízos bilionários e dar mais prejuízo do que dar lucro. Não, a Wilson Sons, ela dá aqui lucros recorrentes, uns mais fracos, outros mais fortes. Inclusive, no último ano, o lucro da companhia foi 51% maior no comparativo anual. E quando comparamos os trimestres, foi muito melhor ainda, alta de 169%, certo? Aí quando vamos ver também outro indicador muito importante, que é a alavancagem, eu mostrei para vocês que ela reduziu bastante a sua alavancagem. No último ano, ela deu uma reduzida boa aqui, ó. A alavancagem, dívida líquida sobre o EBITDA, tá aqui em 1,7 vezes aqui a alavancagem, levando em consideração a dívida bancária da empresa. É uma empresa que tem números bons, mas não chama muita atenção do mercado, dos analistas. Não sei por quê. Aí quando vamos olhar aqui a recorrência do pagamento de dividendos, ultimamente ela está aqui com dividend yield bom, certo? A dividend yield por volta de 6%, tendo distribuído 60 centavos nos últimos 12 meses. Não sei se o Status Invest atualizou já esse último pagamento dos 30 e poucos centavos. E nos últimos 12 meses, porque como eu mostrei para vocês, as ações tiveram uma queda forte, né? Ela teve uma valorização aqui de 13%. Em relação a indicadores, as ações POR3 negociam com um PL de 13,5 vezes, é um PL realmente um pouquinho alto, mas as ações do setor de tecnologia não, de infraestrutura, de logística, geralmente tem um PL um pouquinho alto. E o PSOVP, para mim, é um PSOVP bem interessante, na casa aqui de 1,9. Então, a empresa Wilson Sons é, resumidamente, isso. Investe na empresa, pensa em investir, já investiu? Deixa abaixo no seu comentário. Muito obrigado a todos, tudo de bom e até mais.